Então vamos lá para outro cantinho aqui do nosso estúdio, trazer para você em detalhes. Já tivemos spoiler aqui no Novo Dia, antecipando alguns recordes de calor esperados para hoje no Brasil. Então vamos destacar essa onda de calor, só se fala dela. A gente começa aqui com as imagens de satélite para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Olha só, pouquíssimas nuvens nesse momento cobrindo o nosso país. As chuvas, as nuvens mais carregadas, elas seguem concentradas, olha só, na região sul. O que acontece? Efeito daquele sistema de alta pressão atmosférica que impede o avanço da umidade e da força para uma massa de ar seco que se expande ainda mais pelo Brasil. Tanto que agora são 15 estados e Distrito Federal sob alerta de grande perigo do Instituto Nacional de Meteorologia por causa do calorão. Toda a região sudeste, centro-oeste, Paraná e até áreas da região norte, do interior do Nordeste estão sob esse alerta. Terão temperaturas 5 graus acima do normal para essa época do ano. Mas tem estados com variação ainda maior. É o caso do Rio de Janeiro. Vamos para a capital fluminense, imagens ao vivo para você. Hoje, por lá, o Rio pode ter recorde de calor do ano. A previsão para o Rio de Janeiro é máxima de 41 graus. É recorde de calor do ano e histórico para o mês. Em novembro, normalmente a temperatura no Rio fica em torno dos 30 graus. O dia por lá começou com um pouquinho de nebulosidade e você vê nas imagens ao vivo de agora que essa nebulosidade já se dissipou. Não há nuvens no céu. É sol que vai aparecer forte com o céu azul no Rio de Janeiro e com essa temperatura, hein? Termômetros na casa dos 41 graus. O nosso repórter Kleber Rodrigues, no início aqui do Novo Dia, já mostrava pra gente que por volta de 6h30 da manhã, termômetros já marcavam 28 graus lá na capital fluminense. E olha, só na semana que vem que os termômetros ficam abaixo dos 35 graus. Até lá, é calor de 40 graus. Olha só aqui em destaque pra você. Hoje, máxima prevista de 41 graus. Amanhã, 36 graus, um pequeno refresco no Rio de Janeiro, porque olha só, na quinta-feira, termômetros voltam para os 40 graus e temos no fim de semana também temperaturas altíssimas lá no Rio de Janeiro. E ainda no Sudeste, todas as capitais devem ter recorde de calor hoje. Em Belo Horizonte também são grandes as chances de recorde histórico para novembro. Hoje os termômetros devem ficar na casa dos 38 graus, portanto, será mais um dia quente e mais quente do que ontem. Até então, a segunda-feira, ontem, foi o dia mais quente para o mês já registrado na história da cidade. Aí as imagens ao vivo para você de Belo Horizonte. Sem nuvens no céu e aí essa possibilidade de recorde de calor. Termômetro se aproximando ali dos 40 graus. Também em Belo Horizonte, máxima prevista de 38 graus, o que será recorde de calor do ano na cidade e também histórico para o mês de novembro, que está surpreendendo todo mundo. Em Vitória, o recorde do ano deve ser com 38 graus hoje. E olha só, o sol já aparecendo forte por lá. 38 graus nos termômetros, mas a sensação lá em Vitória é demais. A gente já vê aí esse amanhecer sem nuvens no céu. Sol já brilhando forte na capital do estado do Espírito Santo. É temperatura chamando a atenção, principalmente da região sudeste. E a gente tem, por exemplo, também São Paulo. Não vai ser diferente, não. O recorde de ontem deve ser superado nesta terça-feira. E olha que ontem foi a maior temperatura do ano, dia mais quente para novembro na história e o segundo mais quente da história na cidade de São Paulo. E aí a imagem do amanhecer para você, também céu azul na cidade de São Paulo, a fundo aquela camada de poluição que cobre a capital paulista, baixa umidade do ar também em destaque aqui na cidade de São Paulo. Hoje deve ter termômetros na casa dos 38 graus, é recorde de calor. Alívio para quem está em São Paulo? Até o fim de semana, minha gente, nada de refresco. Olha só aqui em destaque do nosso telão. Máxima de hoje, 38 graus, amanhã 36, mas mesmo assim ainda é calor intenso. Na quinta, 38, 34 na sexta-feira e no sábado, 31 graus. E a gente já vê aí umas pancadas de chuva, é a umidade que vai conseguir avançar pela região sudeste, melhora os índices de umidade, de qualidade do ar, e o que em contato com as altas temperaturas temos a combinação propícia para aquelas pancadas de chuva.
Temos também as imagens para você da região centro-oeste, porque o dia por lá, a gente sempre traz aqui em destaque as máximas, mas o dia por lá também começa com altas temperaturas. Para você ter uma ideia, a gente acompanha agora as imagens ao vivo do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Em algumas cidades do interior do estado, o dia já começa muito quente, com termômetros na casa dos 30 graus. E essas mínimas, elas também ocorrem, por exemplo, lá no estado do Mato Grosso, em Goiás. Portanto, são dias que já começam quentes, mas principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Em Campo Grande, hoje, as temperaturas devem subir durante a tarde, já começa o dia bem quente por lá. Hoje, os termômetros na capital do Mato Grosso do Sul podem chegar aos 36 graus. E a gente está falando da capital. No interior, as temperaturas ficam ainda mais altas, com termômetros beirando os 40 graus. Temos também as imagens de Brasília, já que estamos na região centro-oeste. Em Brasília, a segunda-feira teve recorde de calor do ano, com 37,2 graus e umidade abaixo dos 20%. Hoje, a máxima prevista na capital federal é de 34 graus, mas podem ocorrer pancadas de chuva por lá. A gente já vê aí algumas nuvens no céu, justamente mostrando que as nuvens vão ganhar força durante a tarde. Tem previsão de chuva, mas pancadas de chuva rápidas na capital federal. O que acontece é que houve uma mudança na circulação dos ventos, o que trouxe um pouco de umidade para a região centro-oeste, o que em contato com o calor provoca pancadas de chuva. As cidades próximas à fronteira, vamos aqui para o nosso mapa para a gente acompanhar? As cidades aqui, olha só, algumas cidades do Mato Grosso do Sul, principalmente aquelas que fazem fronteira com o Paraguai, hoje tem previsão de chuva e essas áreas, inclusive, podem enfrentar temporais. É uma chuva muito forte que pode cair por lá. Aqui em destaque para você, também o alerta para baixa umidade do ar na região nordeste do país, índices abaixo dos 20%, inclusive em cidades do oeste da Bahia, cidades aqui do interior do Piauí. Por falar em Piauí, hoje poderemos ter máxima recorde em Teresina, capital do estado, e também olhamos aqui para um outro alerta para hoje, que é lá para a região sul. A frente fria que provocou temporais nos últimos dias já se afastou, mas a gente percebe ainda muitas instabilidades nos 3 estados. Tem previsão de chuva que pode cair forte, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Por lá tem alerta para temporais que caem com raios e também fortes rajadas de vento. As rajadas de vento podem passar dos 90, podem chegar até 90 quilômetros por hora. A gente traz em destaque as altas temperaturas, é a 4ª onda de calor do ano, essa que promete ser a mais intensa, histórica, e também, como a gente acompanha aqui nas informações, ela também tem uma maior duração.